Existem diversas métricas no TrainingPeaks e entre as mais importantes temos CTL, ATL, TSB, TSS. Segue comigo nesse vídeo e vamos falar um pouco sobre a importância dessas 4 métricas e de quebra também vamos falar um pouco sobre o PMC, o gráfico PMC. Nosso objetivo como atleta não importa se você é um triatleta, ciclista, corredor, nadador, iniciante, amador ou profissional, o que temos em comum é estar sempre buscando evoluir, sem sofrer com lesões e estar sempre na melhor condição e forma no dia da prova, lá no local da largada. Conseguir achar o equilíbrio entre o estresse físico com o descanso e seguir ganhando condicionamento não é tão simples e é nesse ponto que entra o PMC, para nos dar uma visão mais ampla de todo o cenário que a gente está envolvido. Avaliando esses dados de CTL, ATL, TSB, TSS, a gente tem uma visão gráfica do que foi feito no passado de médio e longo prazo e conseguir projetar o futuro de curto prazo através dos treinos propostos que a gente vai estar fazendo adiante. Tudo isso tem um cálculo por trás e é baseado em outras métricas e também em outras informações como o seu limiar, o ritmo, frequência cardíaca e potência. Eu recomendo que você assista os vídeos que eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você tenha dúvidas de onde vêm os dados que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Pontuação de estresse de treinamento é a pontuação dada a um treino ou atividade para te dizer o quão difícil foi a execução. O IF, que é o fator de intensidade, vai te mostrar a intensidade desse treino em relação ao seu limiar de potência, ritmo ou pace. O TSS leva em consideração a intensidade e a duração do treino realizado e fornece uma visão mais completa de quão estressante foi esse treino para você. Então você pode ter feito um treino curto de 45 minutos, mais intenso que outro com uma duração maior. O TrainingPeaks usa essa pontuação diária de estresse de treinamento para modelar o seu condicionamento físico, CTL, onde a seta azul está apontando e é representado pela linha azul. A forma, que é TSB, a seta amarela e linha amarela. E fadiga, a TL, que é a seta e linha vermelha. E são essas informações que compõem o gráfico do PMC. Assim fica mais fácil entender o que está acontecendo no seu ciclo de treinamento, se você está ganhando ou perdendo condicionamento e se vamos alcançar o pico de treinamento, o pico de performance, né, do seu condicionamento no momento ideal para a nossa prova-alvo. CTL é a tua carga de treinamento, mas também a gente pode dizer que é a amostra em um número do teu condicionamento físico. CTL é uma média baseada no que foi feito nos últimos 42 dias de treinamento. A grosso modo, a gente pode dizer que o treino que você faz hoje vai refletir no teu condicionamento daqui a 42 dias, se isso for continuado. A linha azul, que é o CTL, mostra a tua carga de treinamento e nos dá uma ideia de para onde a gente está indo. Se a linha do gráfico tem tendência positiva, está subindo, está indo para cima, isso mostra que estamos tendo uma carga de treinamento crescente. E se a linha for para baixo, mostra um nível decrescente de carga de treinamento, ou seja, a gente está destreinando. Manter uma progressão constante, sem grandes picos, é a chave para a gente poder estar evitando lesões. Um aumento balanceado no CTL seria algo entre 5 e 7 pontos por semana. Acima disso, a maioria da galera vai começar a ter dificuldade para recuperar, um risco de lesões. A carga de treinamento aguda traz uma ideia de como o seu treinamento mais recente afetou o teu corpo, o que você fez mais nos últimos dias. Basicamente, o ATL é a carga dos seus últimos 7 dias de treinamento. Existe uma correlação entre as pontuações de fadiga e condicionamento físico. Quando a fadiga ATL for menor que o condicionamento físico, CTL, você normalmente vai ter um valor TSB positivo. Mas se você estiver treinando pesado, muito intenso, vai ver uma pontuação de fadiga, ATL, maior que sua pontuação CTL de condicionamento. É o que chamamos de forma, prontidão ou pronto para competir. Quanto mais negativo o número for, mais cansado
você vai estar, e quanto mais positivo, mais recuperado e pronto para ter a melhor performance você está. Assim como o ATL, essa é uma métrica de curto prazo, que mede a tua forma e fornece algumas informações sobre a preparação do atleta para uma prova. Essa métrica tem alguns padrões que vai nos orientar sobre o melhor momento de prontidão para uma prova, quanto pronto você está para a largada. Um valor próximo do ideal para um bom desempenho seria algo entre 15 positivo e 25 pontos positivo. A zona de treino ideal fica entre menos 10 e menos 30. Nessa faixa você consegue manter um bom estímulo sem sofrer muito para se recuperar ou sofrer uma lesão. Abaixo de menos 30 você já está colocando uma tensão muito grande no seu corpo e isso aumenta muito o risco de lesão ou até ficar doente. E se você ficar acima dos 25 positivo, vai estar perdendo condicionamento. Uma coisa interessante a dizer é que você nunca vai chegar lá no dia da largada, no dia da prova, no seu maior condicionamento, no maior número de CTL. Sempre vamos ter de perder algum condicionamento para alcançar a melhor forma. Esse processo acontece durante o polimento. Apesar de existirem alguns números como guias de referência para um polimento, é muito importante a gente testar antes e descobrir o que funciona melhor para você. Ninguém vai responder da mesma forma, igual e padronizada, como está nos livros, assim como para provas diferentes, o TSB, para uma prova curta, por exemplo, de curta distância, como um triatlo sprint, ou uma corrida de 5 km, vai ser diferente do necessário para um olímpico, um Ironman ou uma maratona. O gráfico PMC é uma excelente ferramenta de predição de condicionamento, fadiga e forma, mas para que ele funcione bem é necessário que todos os dados que se baseiam nessas métricas estejam bem calibrados e um intervalo aí de 40 a 60 dias de uso para que ele te entregue as respostas corretas de condicionamento e fadiga, ATL e também a forma TSB. Monitorar com atenção a rampa de crescimento, evitando inclinações positivas muito acentuadas, também é importante. Isso vai permitir você se manter fora de lesões e uma fadiga muito alta. Se o ATL ficar muito alto, você pode reduzir fazendo treinos de recuperação com baixa intensidade e baixo TSS. Ou mesmo, quem sabe, tirar uns dias de descanso, que não faz mal nenhum. Os gráficos servem para você ter uma noção, uma direção em números sobre como você está reagindo ao treinamento. Mas a gente deve sempre estar atento às nossas percepções subjetivas, às respostas do nosso corpo, que não é possível estar medindo aí através de números. Uma noite mal dormida, um dia com muito estresse ou gripe pode simplesmente destruir os treinos no dia seguinte, até mesmo a do resto da semana. Então, mesmo que lá no seu TrainingPeaks, lá no seu PMC apareça que você está em forma e pronto para fazer um treino intenso ou participar de uma prova com a sua melhor forma, melhor condicionamento, você sabe que não vai ser possível ou talvez não aconteça da maneira que você espera. Então, galera, espero ter esclarecido um pouco mais sobre o uso do TrainingPeaks. Esse aplicativo é muito rico em detalhes e daria assunto para muitos vídeos, por isso falei apenas das principais características que eu considero as principais características ao longo dessa série de vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme a gente for conversando. Aproveita para dar uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui ao redor, clica aqui no globo, se inscreve e deixa um like para fortalecer o nosso canal. Forte abraço e valeu!